Gente, olha o que aconteceu comigo. Eu tenho um filho de 5 anos, Bernardo, uma gracinha. E aí, eu levando ele para a escola, simplesmente ele perguntou: mamãe, eu já entendi que o papai coloca uma sementinha na sua sementinha. Mas agora, como é que ele coloca? Gente, eu parei, respirei e respondi. Que a gente sabe que esse momento vai chegar. Quem não passou ainda vai passar por isso. Mas quando chega aquele baque, né? Você fala assim, ai, não podia ter sido um pouco mais tarde. E o seu filho, digamos, né? Tá rapidinho, né, Precoce, Carol? né? 5 anos. Mamãe, eu já entendi. Não precisa muita explicação. Vai direto ao ponto. Eu sou pós-graduada em educação sexual, mas eu também tenho um filho de 22 anos, também passei por isso. Só que o meu, a pergunta chance, né, veio com 8 anos. Mas sabe o que eu acho muito legal, assim? Primeiro é essa disponibilidade para responder, né? Porque tem alguns pais que têm tanta dificuldade com a própria sexualidade, tem tanta dificuldade de abordar o assunto, que fala assim, pergunta pro papai ou pergunta pra mamãe, fica jogando a bola, né? E é difícil, porque assim, hoje a gente tem tantos canais de comunicação, tem tanta possibilidade de saber, que assim, se os pais não se preocuparem em trazer uma informação que satisfaça aquela criança naquele momento, pelo menos, porque vai vir mais, Sim. tá, Carol? É só o começo. E naquele momento ele se sinta satisfeito, ele vai continuar perguntando. Sim. E aí pode ouvir uma resposta errada. Em primeiro lugar, gente, quando a criança traz uma pergunta, nunca responda imediatamente. Faça perguntas para ela. Ai, que bom! Devolva perguntas. Eu Você fiz um fez monte de isso? perguntas, fiz. Depois eu respondi, mas eu fiz um monte de Porque perguntas. assim, é muito importante você saber qual é o contexto que tá, onde a criança trouxe, né? Assim, alguém falou, ouviu em algum lugar. E por quê? Porque assim, eu costumo brincar o seguinte, que às vezes a criança chega pra mãe, pro pai e fala assim, mamãe, o que é sexo? E a mãe já se arrepia os cabelos. Ela já fica desesperada, o coração dispara, fala, meu Deus, o que eu vou falar agora? E ela começa um discurso. A criança pergunta assim, Não, é porque a professora passou uma ficha na escola e estava perguntando se eu era sexo feminino ou sexo masculino. Então é muito importante você saber de onde veio. Quem te falou, onde você escutou, a pergunta-chave, né? O que você acha que é. Porque aí você percebe um pouco do repertório da criança, até onde ela sabe, até onde ela está pronta para ouvir. Então, assim, uma de 5 e outra de 5 podem ser completamente diferentes. É verdade. Mas também é importante sempre ser verdadeiro, não acha? Sim. Porque eu conheço gente que contou muitas histórias não reais. Uma coisa é você não contar a história toda, outra coisa é você contar mentiras. Pensando nas fases que eles passam, né? Por exemplo, quando ele começou a namorar com 15, foi aumentando a intimidade com a namorada, aquela Sim. coisa. A gente já tinha tido várias conversas, ele já tinha feito as perguntas a lá Bernardo, né? Mas aí ele queria saber melhor, porque, né, tava começando a vida sexual, que tava com medo de engravidar a namorada, de fazer alguma coisa que desse errado, digamos assim, né? E aí eu me lembro que a gente tava na praia e eu peguei um guardanapo, assim, de um bar e eu desenhei todo, né, a vagina, a entrada, o canal vaginal, os ovários, o útero. Eu acho que é bem importante, assim, nós como mães trazermos para os nossos filhos essa segurança de que ele pode perguntar o que ele quiser. Então, a gente não precisa responder tudo, a gente tem direito à nossa privacidade. O Caio comigo, que também hoje tem 19 anos e a gente tem um papo super aberto, ele teve muita abertura conosco, mas aí eu acho que entra um outro lado também. A gente tem um papo quase que de amigo nesse sentido. Sim. O que em algum momento eu também comecei a ficar um pouco constrangida, de dizer... Porque ele chegava numa boa e disse, pô mãe, mas como é que é bom tal coisa? Tipo, sei lá, sexo oral. Me dá as dicas. e eu não me sentia à vontade como claro. mãe de dar as dicas de... Tem todo Né? direito, né, gente? E aí, mas é o outro lado também, Sim, né? sim, Do quanto sim. é tua privacidade, o quanto você abre, o quanto você não Sim. abre. Então, assim, eu acho super gostoso, a gente tem um papo super aberto, mas hoje em dia eu digo, meu amor, isso eu prefiro não contar. Eu prefiro que você pegue essa informação com outras Detalhes pessoas. sórdidos, não. Mas, por um lado, é fantástico, porque também eu consigo falar com ele
qualquer momento, e é do tipo, filho, olha só, você vai comprar camisinha pra você, compra ali pra gente também. Então, assim, é muito natural, a gente trata o sexo como uma coisa muito natural. Sim, né? isso é muito legal. Mas sabe o que eu acho assim também, né? Não sei se vocês pensam assim, mas o fato de poder falar sobre sexo com essa naturalidade já não abre espaço para poder falar de qualquer coisa. Com certeza. Porque é meio que dizer assim que o sexo, tá? Até as drogas, que também é um assunto mais delicado, mais polêmico, mas tá ali no topo do mais difícil, né? Então, eu acho muito interessante isso, assim, não foi algo que eu vivi na minha casa, né? Com os meus pais, outra geração, né? Então não tinha esse papo aberto, né? Eu sabia que meu pai e minha mãe faziam sexo quando eles fechavam a porta do quarto, imaginava, nem sabia, né? A minha mãe sempre usava a porta fechada em casa. Ela entrava no quarto, ela trancava a porta. Não interessava se ela estava indo trabalhar, se ela estava indo descansar, se ela estava indo ao banheiro. Não interessava, a porta dela era fechada. Então, era o lugar dela. Era o lugar dela. Então, eu nunca sabia se eles estavam de porta fechada porque eles iam namorar ou porque eles não iam namorar. Já na minha casa, a minha porta vivia aberta. E, eventualmente, quando precisasse fechar, começou a ficar mais complicado. Mais constrangimento. Então, assim, eu confesso que eu acho que a estratégia da minha mãe de manter a porta 100% fechada para esse tipo de coisa, aqui é o meu espaço. Eu achei uma estratégia interessante, mas verdade. que eu só entendi agora como mãe. Porque eu acho importante o filho saber que, independente do que eu tô fazendo, é o meu espaço, é o meu lugar, é a minha privacidade. É verdade. Muito Boa legal. dica, aprendi. Não, e essa coisa da maternidade, ainda mais com pequeno, criança pequena, que dorme no quarto, que fica no quarto. Tem um momento que você precisa começar a entender, ele precisa começar a entender que por mais que você seja mãe, esteja ali pra ele, você precisa cultivar a individualidade também. Porque depois isso vira um rompimento difícil. E esse processo de rompimento, esse adolescer, pra mim foi bem complicado, assim. Até porque você era outra adolescente, né? É verdade, também. Assim, aprendi muito, porque a partir de agora eu realmente, assim, vou adotar novas estratégias. E eu ainda tenho um longo caminhar aí pela frente com o Bernardo, né? É verdade. O Bernardo vem muita coisa pela frente.